Olá, fiel bicolor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Papão TV Play. Hoje a gente vai apresentar o nosso novo executivo de futebol, o Ítalo Rodrigues, que vai ser apresentado oficialmente pelo presidente Maurício Ettinger, a quem a gente dá as boas-vindas. Ítalo, seja bem-vindo ao Estádio da Curuzu, sucesso para você nesse trabalho. Presidente, boa tarde, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Passando agora para dar uma notícia boa aí para todo mundo. Conforme a gente tinha prometido, fechamos a semana aí contratando a nossa principal peça, que é o executivo, o Ítalo. Tivemos uma conversa muito boa nesses 2 dias. Mostramos o potencial do Paysandu, que ele sempre afirmou conhecer. Conhecemos bem o profissional. Acreditamos que ele vai fazer um serviço e um diferencial que vai nos levar para a Série B esse ano. Então, bem-vindo, Ítalo, seja muito bem-vindo, a torcida do Paysandu inteira está do seu lado, a torcida do Paysandu está sempre do lado do Paysandu e tenho certeza que ela, junto com você, vão nos levar para a Série B. Muito bem-vindo. Bom, muito obrigado, presidente, pelas palavras, né? É um desafio muito grande, mas estar aqui num clube desse tamanho, com uma torcida maravilhosa dessa, como o senhor bem falou, a organização do clube, a profissionalização do clube, sem dúvida alguma, não me deixa nada além de muita convicção que com muito trabalho a gente vai conseguir sim, né, um passo de cada vez a conquistar os nossos objetivos nessa temporada. Ítalo, agora a gente vai para as perguntas aqui enviadas pela imprensa. Temos 5 perguntas parecidas do Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará, Gilberto Pantoja, do SBT de Tomé Açu, Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará, e o Gabriel Rodrigues, da Rádio CBN, todos querendo saber sobre o novo técnico do Paysandu, quem é que vai ser, qual o perfil, como é que andam as negociações da diretoria com esse futuro profissional. Antes da gente anunciar um nome, a gente precisa definir de fato o que a gente quer para o Paysandu, né? Qual seria o perfil ideal, né, desse treinador, né, que vai somar forças com a gente para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. Então, eu tenho muito essa característica de criar um processo de já apresentar um perfil para o presidente, para alinhar junto com a comissão da casa. A gente precisa estar todo mundo muito junto e muito certo, né, levando em consideração a cultura do clube, né, a torcida do clube, porque o futebol é um entretenimento e o Paysandu existe para a torcida dele. Então, a gente precisa entender e chegar a uma conclusão com muita convicção de um nome que vai nos ajudar para guiar, sem dúvida alguma, o Papão à Série B no ano que vem. O Lino Machado, da RBA TV, quer saber qual que é a sua experiência e a sua rodagem no futebol. Cara, se eu contar minha história, dá um livro, viu? Mas, sendo bem sucinto, eu entrei no futebol com o sonho de ser treinador pela área técnica, né? Fui auxiliar técnico, né? Passei em todas as funções que eu diria dentro de um clube. Então, eu entrei como estagiário, fui auxiliar técnico, assumi como treinador, trabalhei como coordenador, junto com o professor Didi Duarte, que é um cara que eu aprendi demais. Fui para a supervisão do profissional, virei coordenador de futebol do profissional, né? Fui gerente de futebol até chegar à questão de diretor executivo. Mas o mais importante do que ter passado em todas essas funções é você se preparar, né? Então, a rodagem de tempo ou qualquer coisa do tipo, a gente vai ter, com certeza, muito tempo para a torcida me conhecer, para a imprensa me conhecer. É você se sentir capaz de desempenhar um bom trabalho. E é isso que eu vim fazer aqui. Ítalo, em relação às suas conquistas pessoais e coletivas também no clube onde você estava? Graças a Deus, no meu primeiro ano, como auxiliar técnico, a gente já conseguiu conquistar um título estadual na base, e na base aí vieram vários outros, né? Senão
com toda a humildade do mundo, senão eu vou passar vários minutos aqui apontando, né? Mas eu entendo, e óbvio que, né, futebol todo mundo remete a resultado, e é de fato, né, talvez o maior termômetro. Mas eu não trocaria jamais o meu título estadual, nem o meu título brasileiro, mas algo que eu gosto de falar de fato é a organização, é os processos, é tudo que eu consegui implementar e profissionalizar no meu ex-clube. Eu consigo certamente apresentar que eu mudei em diversos aspectos, né, a cultura de um clube que eu trabalhei por muito tempo, e eu acho que isso é muito mais importante do que um resultado pontual. Jamais comparar com títulos e conquistas nacionais, mas o dia a dia, o relacionamento, o ambiente leve, isso aí, sem dúvida alguma, contribui para você ser campeão, para você conquistar o acesso. O Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, pergunta: o Paysandu vai para o 3º ano na Série C, divisão em que não há cota de televisão e ainda não se sabe quando o clube voltará a ter faturamento com bilheteria, né, em razão da pandemia. A saída para evitar uma folha salarial sobrecarregada pode ser aproveitar vários atletas regionais? A gente sabe da dificuldade da Série C, né? Eu tenho debatido muito isso com o presidente Maurício, mas a saída, se tivesse uma receita de bolo, fosse fácil, né? A gente, sem dúvida alguma, a gente estaria aqui apresentando. Mas eu acredito muito sim no trabalho com a base, né? Hoje apresentou-se 1/3 praticamente dos atletas formados e sendo da base do Paysandu, e vou buscar, dentro e ciente da dificuldade, de formar sim atletas para que a gente possa gerar ativos e através desses ativos a gente consiga trazer mais arrecadações para o clube, né? E a maior que seja a dificuldade na Série C, com a torcida que o Paysandu tem, fiel do jeito que ela é, a gente precisa se juntar, se fechar, né? Aquele velho ditado, quando tá bom a gente tá junto, mas quando, né, não tá tão bom a gente tem que estar mais junto ainda. E é isso que eu espero de todos os torcedores do Paysandu. O Gabriel Rodrigues, da Rádio CBN, pergunta se você já tem um panorama sobre a realidade financeira do Paysandu. A gente conversou bastante, né? O presidente Maurício, e foi das coisas que eu gostei demais, enxergar e ver um clube com processos definidos, bem profissionalizado, né? Então a gente obviamente conversou bastante sobre isso e a gente vai manter uma política de pés no chão. O Paysandu precisa recuperar a credibilidade dele antes de qualquer outra coisa, antes de pensar em qualquer outra coisa, porque isso sim vai fazer com que a gente consiga atingir os nossos objetivos através de todos os profissionais que estão aqui no clube. O Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará, faz o seguinte questionamento: por causa da pandemia, ainda não houve férias para a maioria dos jogadores. Ele quer saber se há algum acerto dentro do clube para um aproveitamento maior das categorias de base na Copa Verde e no início do Campeonato Paraense. Como eu falei, a gente não passei a ter ainda reuniões com a comissão, com todos os profissionais do clube. Mas, para mim, a base é, de fato, a solução para muita coisa. Então, a gente precisa, sim, pensar nisso. A gente sabe da dificuldade do orçamento, de fato, é óbvio, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma dificuldade, a gente precisa procurar as soluções. Então, sem dúvida alguma, buscar, sim, dentro da casa, dentro de Belém, dentro do Pará, dentro de todo o Estado, esses novos ativos que vão nos ajudar, que já estão nos ajudando a partir de hoje, e sem dúvida alguma a intenção é adicionar cada vez mais. A gente tem aqui 4 perguntas parecidas agora sobre contratações, Ítalo.
Como é que ficou o cronograma de contratações? Se vai ser uma parte agora e outra antes do início da Série C? Alguns repórteres perguntando também sobre rescisões, sobre saídas e sobre número de jogadores para o elenco para iniciar a temporada 2021. Eu gosto de trabalhar, vou começar, né, pelo final. Eu gosto de trabalhar com elencos enxutos, até pela realidade financeira, não adianta você inchar muito, mas eu ainda, né, cheguei, né, no clube agora há pouco e preciso ter um panorama um pouco maior. Antes de qualquer outra coisa, a gente não vai anunciar nenhuma contratação antes de existir o mesmo processo que eu falei para os treinadores, do treinador. A gente precisa saber o que a gente quer para a temporada, a gente precisa saber qual é a característica do jogador que a gente espera, como é que a torcida espera que o Paysandu jogue nesse ano de 2021. Primeiro a gente tem que se organizar para poder assim tentar ser mais assertivo e assim a gente vai passar a iniciar esse processo de contratação que naturalmente, né, você faz um elenco, inicia o ano e para o brasileiro sempre você vai tentar reforçar. O Matheus Miranda, do Portal Cultura, quer saber, como diretor no antigo clube, quantas contratações você efetuou? Cara, eu comecei a participar efetivamente do processo de contratação a partir do ano de 2015. Então, assim, são muitos anos, obviamente, né? Mas como eu falei, eu acredito em processo, em perfil, em caracterizar a função do atleta dentro de campo e a partir daí você contratar. Então, os últimos anos a gente não contratou muitos atletas, né, até pela realidade financeira, como um todo futebol brasileiro não é fácil. E é difícil responder um número porque realmente eu não tenho de cabeça. O Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará, quer saber como é que foi a negociação para você fechar o contrato com o Paysandu. Antes de mais nada, o Paysandu sempre foi um clube que eu acompanhei bastante, né? Meu pai, todas as vezes que eu vinha para Belém, ele pedia, traga minha camisa do Paysandu. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui nesse momento, mas sei que ele está muito feliz, né? Então, muito direta, né, presidente? Muito clara, uma conversa muito boa, né? Eu acredito sim que a gente vai conseguir unir forças junto com a torcida mais uma vez para que a gente conquiste o nosso objetivo. E a última pergunta, Ítalo, para a gente finalizar a entrevista coletiva, é também do Saulo Zaire. Ele quer saber o que foi deixado de bom pelo seu antecessor, Felipe Albuquerque. Bom, eu não vou ter condição de apontar tudo que ele deixou de bom, mas de ontem para hoje eu poderia citar diversas coisas, né? O Felipe, infelizmente, futebol, como eu já disse anteriormente, se mede pelo resultado, e a gente que está nessa função, a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas, sem dúvida alguma, uma pessoa que permaneceu nesse cargo durante 2 anos, deixou muita coisa boa, e óbvio que as coisas boas a gente vai procurar manter, ao mesmo tempo a gente vai começar a tentar dar a nossa cara para o Paysandu, o Maurício na gestão dele, né, respeitando as gestões passadas, eu respeitando o Felipe, a gente vai tentar desenvolver sempre o melhor para o clube, né, porque o melhor não é para mim, o melhor muitas vezes não é para o treinador que vai vir, o melhor é para o clube. A gente trabalha em função daqueles que consomem o clube, que é a torcida bicolor.